Estamos ao vivo. Esse é o Coro na Quarentena. Eu sou Gustavo Ascioli, eu estou aqui todo sábado às 11 da manhã fazendo entrevistas com pessoas amigas, com gente da arte, da cultura, do pensamento, com gente que tem história interessante para contar, coisa interessante para dizer. Sempre gente das minhas relações pessoais, das minhas relações de amizade. E o Coro na Quarentena está comemorando um ano. Foi uma iniciativa que começou logo no início da bagunça e juntando gente, né, numa página só, uma página coletiva, que é uma iniciativa muito legal, onde acontecem lives de teatro, leituras, ensaios, entrevistas, né, conversas e tal. E também é uma iniciativa para ajudar pessoas, para ajudar grupos, né, que ajudam pessoas vulneráveis, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta dessa crise que nós estamos passando. E nesse mês, a parceria do Coro na Quarentena é com o grupo Pela Vida de Nossas Mães, que é um grupo que dá apoio a diaristas e empregadas domésticas que estão passando situação de necessidade. Então as nossas contribuições desse mês estão indo para essa causa. E quem quiser contribuir, o link está aí na página, tal, tem as indicações na página. É uma causa muito justa. E o meu convidado de hoje já está aqui entre nós. Então já vou e fazer a apresentação já conjunta. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui. Está vindo Elvis Zendeburen, João de Freitas Zendeburen. Oi! E aí, tudo bom? Tudo bem? João de Freitas Henrique. Rapaz, você tem um nome enorme, artístico enorme. Já confundiram tanto o meu nome, eu tento diminuir ele, mas não põe o S do Henriques, o de Freitas tem outros de Freitas. Aí minha mãe sempre falava, não, que isso, que nome artístico? Ela nunca entendeu essa história de nome artístico. Não, o teu nome é esse. Aí lá pra frente eu fiquei pensando nisso. Olha, quer saber? Tem outros nomes compridos também, o meu é comprido e é isso mesmo, entendeu? Vai ser assim. Eu achei, fazendo a pesquisa sobre você, eu achei um advogado português, bem mais velho, laureado, tal, que é João de Freitas Henrique. Olha, mas o meu eu tenho S no final, é o Henrique. Ele também. É seu homônimo, lá em Portugal. E, olha, vai ver que se bobear, será que é parente? Pode ser, né? Vai saber, né? Alguém tem que pesquisar isso aí. João, você é o sexto membro do Equali que está passando aqui por esse programa de entrevistas. Ah, né? Olha só. Sérgio, Valéria, Mariana Orff, o Sérgio Stern, Flávio Mendes. Ai, que legal, que legal. Nossa formação comum, né? Nossa foi um bom família, momento, né? Foi uma boa experiência aquela, foi um momento muito legal. E eu cantava no coral do Bennett. E aí quando eu vi o Equali se apresentando lá na faculdade Bennett, nem existe mais, cara, eu fiquei encantado, assim, entendeu? Com aquela bossa, com a ginga do Equali, caramba, tinha uma teatralidade, assim, que por conta da minha história com o teatro, aquilo me encantou. E aí, caramba, e tal, aí teve uma vaga de tenor, né? Teve uma vaga de tenor. Fui eu fazer o teste lá com o André Protásio, né? Na Unirio até, eu acho. Eu super nervoso, assim. aquela coisa de teste, né? E aí, cara, ele me passou, entendeu? Foi um momento, assim, que eu nem acreditava. Você é cantor? Eu sabia que eu tinha um bom ouvido. Hein? Você já era cantor? Não, eu cantava no banheiro. Mas tinha coisa do teatro. Eu tinha paixão pelo teatro musical, pela coisa do teatro, a coisa do canto, mas eu nunca tinha... Eu na época, como no coro do Bennett,
eu comecei a fazer aula de canto. Na época do Coral do Bennett, eu já me entusiasmei mais, entendeu? Eu já tinha entusiasmo, um tesão, uma vontade. E aí, no Coral do Bennett, eu fiquei mais animado. Tanto que por isso que eu tive coragem, um pouco de cara de pau, de ir lá no André e fazer o tal teste para tenor. E aí, cara, entrei. Eu acho que também ele estava precisando completar o naipe de tenor na época. E aí, só para dizer assim, daquele momento assim, meio inesquecível, né? Assim, caramba, sabe? Cara, nem acredito, né? Aí entrei pro Equal, isso foi em 90, eu acho. Mas você tem um registro de tenor, assim, você é um tenor agudo, né? Você é um tenor que... eu sou tenor agudo, sim. Se eu que trabalhasse, eu alcanço aquele tenor lá em cima. Quando as aulas de canto, né? Também ele achou ali uma pedra rara, né? Pro naipe, né? Também tem isso, né? Foi isso. E as professoras de canto falavam muito disso para mim. Cara, você tem que trabalhar esse tenor agudo, não sei o quê, você tem que aproveitar isso, vamos lá e tal, entendeu? Mas foi muito bacana aquela época. E ainda fazia figurino do Pois é. Figurino, que era o meu trabalho, né, assim, do teatro e tal, era com figurino, com cenografia, adereços. E aí teve um momento ali, junto com a Ana Amêndola, a gente fez junto um figurino. Antes era assim, dava pitaco, né? Não era uma coisa tão oficial, a coisa do figurino. Aí teve um momento, sim, que a gente, não, vamos fazer um figurino, entendeu? Vamos pensar um figurino mesmo, vamos parar de improvisar. E aí, junto com a Ana Amêndola, a gente fez um figurino, seguindo ainda aquela história das cores preto e rosa e tal. Era uma marca. Aí ficou legal. Foi aquela fase do Parque Lage. Tem umas fotos aí circulando no Instagram, a página do Equale, é aquela época ali. E a gente na Fundição Progresso. Agora, você é de Volta Redonda, é isso? Não, eu sou do Rio. Por que Volta Redonda? Onde você descobriu isso? Não, começando agora na conversa com a Lara. Quando o Rubinho é que é de Volta Redonda, então. O Rubinho é de lá. Eu tenho família lá em Volta Redonda. Tá. Eu tinha entendido que você era de lá também. Não, eu ia para lá, porque os meus avós moravam lá. Eu tenho primos lá, atualmente. Né? E o Rubinho era vizinho. A família do Rubinho era vizinho. Né? Lá da minha avó. Tem um vizinho em Volta Redonda. Eu que entendi errado, então. Foi. E o Rubinho foi meu assistente no Mulheres no Poder, né? A gente se conhece da infância. Eu e o Rubinho, a gente conhecia há muitos anos, né? E aí eu chamei ele, eu sabia que ele era bom de produção de moda. O filme pedia muita produção de moda, né? Mais do que um figurino teatral. A gente, antes, por indicação tua, o programa Assim Vivemos, né? A gente já tinha feito juntos o programa Assim Vivemos, né? E depois você fez junto o Mulheres do Poder, né? Mas então me conta isso, João, me conta assim, porque cenografia e figurino não é uma profissão assim que a gente, das tradicionais, né? Daquelas que a gente sonha em ser quando crescer, né? Fazer vida. É uma profissão alternativa. Como é que você chegou no teatro? Você fazia teatro na escola e já se interessou por isso? Como é que foi o caminho? Cara, o caminho foi o seguinte, o caminho começou pelo cinema. Eu via muita televisão, né? Muito filme na televisão, muita novela, e aquilo sempre... Eu brincava, eu já fazia pequenos cenários, eu montava umas casas com caixa de papelão. Quando eu era pequeno, isso. Eu nem imaginava que isso já era uma sementinha lá da cenografia. Mas eu via muito cinema, muito filme na televisão, muito seriado e tal. E eu comecei com o Super 8, na verdade. Entendeu? E a história interessante é que eu não tinha câmera e eu fui vizinho da Sônia Braga. Começou já com a idade, olha só. E na Copa do Mundo de 74, a Sônia Braga estava com uma câmera Super 8, acompanhada do Bigode
Eles moravam na vila, em Botafogo, na famosa Casa 9, onde morou o Jardim Macalé, essa galera toda. Eles moravam nessa tal vila ali na... Mas a Sônia já era uma estrela, já, né? Nessa época. Ela, na época, ela estava fazendo uma novela chamada Fogo sobre Terra. Novela das 8. Já tinha feito Dona Flor também, né? Já tinha feito o filme Dona Flor, já, não é? De 72, Dona Flor? Dona Flor foi depois disso. Gabriela e Dona Flor foi depois. Né? Foi bem, assim, logo depois disso ela foi fazer Gabriela. Foi em 74. Cara, quando eu vi ela com aquela câmera Super 8 na mão, não sei o quê, eu tinha umas ideias já, eu tinha uns roteiros, eu ouvia muito rock progressivo. Mas você era já tinha uma ideia de fazer um filme com meus amigos do Hélio Alonso, eu tava no ginásio e tal. Cara, eu cheguei nela, entendeu? Cheguei nela, Copa do Mundo, na rua, não sei o quê. Cara, ela topou. Ela achou legal, foi super receptiva, super... Era um outro momento, né, que a gente estava vivendo e tal. Eu não sei, eu era muito novinho, acho que ela também gostava de criança, ela fez Vila Sésamo, né? Ela fazia Vila Sésamo, né? O quê? Ela era da Vila Sésamo, né? Ela era uma das personagens da Vila Sésamo, não é isso? Era Ana Maria. E olha, se puxar esse baú, ela já tinha feito Vila Sésamo. Eu não sei o que foi que ela topou fazer, aí me deu as dicas dos filmes, comprar os cartuchos Super 8, quantos cartuchos ia precisar. E a gente fez um curtinha. E ela acabou dirigindo o meu roteiro, que eu nem sabia escrever roteiro. Era mais ou menos o argumento, eu já até entendo, né? Eu posso chamar aquilo de um argumento, assim, só. Não sabia escrever roteiro, né? Ela que dirigiu, na verdade. Hein? Você tinha quantos anos? 14. Eu era meio precoce, né? Eu não me identificava com o pessoal da minha idade. Eu já tinha cabeça, já queria ser artista, já queria fazer filme, entendeu? Já estava... E aí fizemos, eu tenho esse filme guardado até hoje, com o maior carinho. Eu já digitalizei ele, ficou meio mal digitalizado. Ele está bem velhinho, né? Mas ficou bom o filme? Mas está guardado, hein? Mas ficou bom o filme? Ah, ficou, né? Ficou. Tem uns probleminhas, assim. Não? A gente filmou num dia. Qual era a história, videoclipe, na verdade. Hein? É um videoclipe, né? É em cima de uma música do Emerson Lake and Palmer. Uau! Olha só, olha só. Na verdade é um clipe, virou um clipe. Eu nem existia clipe na época. Isso tudo hoje é que eu vejo assim, né? Virou um videoclipe. E aí foi isso. Depois eu tentei fazer outros com ela, mas aí não deu, que ela foi fazer Gabriela. A cabeça dela começou a ficar mil, ela começou a estourar mais ainda como atriz e tal. E aí a gente foi se afastando. E aí como é que entrou o teatro nessa história? O Super 8, o cinema, mesmo o Super 8, era caro. Uma câmera era cara, o filme era caro, a revelação era tudo caro. Só rico tinha, né? Assim, você tinha que ter uma grana para ter um mínimo de equipamento, né? E aí no colégio começou a rolar um papo de grupo de teatro, logo depois disso, e eu aquela coisa de escrever, com muitas ideias e tal, e aí a gente montou no Colégio Zacaria, aqui no Catete, onde eu estudei, isso já era no 2º grau, já alguns anos depois. A gente montou um grupo de teatro, e aí aí eu descobri o teatro dava para fazer, praticamente sem grana, né? Não tinha filme, não tinha revelação, não tinha câmera. Claro. Era a gente mesmo em um palco. E aí o teatro ocupou esse espaço, entendeu? E aí foi assim que entrou. Que eu migrei da ideia do cinema pro teatro. Mas aí o teu barato já era cenografia, já era direção? Ou você queria ser ator nesse momento? Era atuação. Era atuação, queria ser ator. Mas quem é que acabava sobrando para mim? Como é que vai ser o figurino? Como é que é o cenário? Eu é que, né, intuitivamente, eu desenhava, sempre desenhei, eu que bolava já tinha esse pezinho na direção de arte, entendeu? Tinha coisa de escrever, de atuar, mas também olhava para o figurino,
tinha essas referências já na cabeça. E aí eu sempre que... Mas também sem saber que isso era uma profissão, né? Assim, que isso existia como uma profissão. Então, respondendo a sua pergunta, eu nunca pensei disso não ser, né? Para mim sempre foi meio lógico. Essa coisa de, o que eu vou ser quando crescer, foi acontecendo muito naturalmente, mas assim, eu nunca me desviei desse caminho, assim. E você era frequentador de teatro também? Teatro infantil ou teatro adulto mesmo? Eu assim, comecei, depois dessa história do filme, eu comecei a ver umas peças, conheci o teatro tablado nessa época, eu vi umas montagens do tablado que me encantaram muito. Eu vi umas coisas muito marcantes, assim, lá da Maria Clara Machado, achei lindo aquela coisa, muito trabalho com luz, né, com cenografia e figurino, com música. Então aquilo ali começou a abrir meu olho para o teatro e tal, entendeu? Aí comecei a ir mais a teatro, a partir daí, né? E aí, enfim, comecei a ver peças adultas também, na época. Mas você foi trabalhar no tablado muito tempo depois, né? O quê? Não ouvi. Você foi trabalhar no tablado só bem depois, né? Só depois, lá nos anos 80. Nessa época aí eu fui só espectador. Eu nem imaginava que, entendeu? Mas lá pra frente, anos depois... Nem pensou em fazer o curso, nem nada. Só assistir as peças. E aí, cara, aí eu naquela coisa de ser ator, aí eu tive um grupo muito importante na minha vida, que foi o Minha Mãe Não Vai Gostar, naquela época dos grupos, aqueles grupos de teatro dos anos 70, todo mundo com 18, 20 anos, né? A gente montou esse grupo que saiu de um curso de teatro ali da Casa do Estudante Universitário. A gente montou um espetáculo chamado Jogos na Hora da Sesta. A gente estreou no Cacilda Becker. E assim, estourou. O espetáculo estourou. E tinha toda uma coisa de busca de linguagem nova, de encenação, de desarmar o ator. A direção era da Janine Goldfield e do Henrique Kuckerman, que eram os professores do curso. Mas só que a gente entrosou tanto as pessoas do curso com eles e virou um grupo isso. Deixou de ser curso e virou um grupo, né? Então a gente trabalhou esse espetáculo durante um ano. Aquela época, coisas daquela época, né? Um tempo que não volta mais, assim. A gente trabalhou durante um ano e aí a gente sentiu que tinha que botar para fora o espetáculo. A gente ensaiava num espaço na São Clemente, onde o Asdrubal ensaiava. A gente era meio filhote do Asdrubal, entendeu? O grupo Coringa de dança ensaiava nesse espaço, era o Asa, ali na São Clemente. Então a gente convivia com essa galera, né? A gente convivia com essa galera. Tradicional, né? Virou uma tradição, né? De sala de ensaio, assim, né? De gente ensaiar no Asa, né? Virou. E tinha essa coisa dos grupos, tinham outros grupos acontecendo. Era assim, tinha um público, esses grupos tinham público, tinha uma plateia que prestigiava, que gostava de ver esse tipo de espetáculo. Tinha uma postura também política, né? Assim, a gente tinha uma coisa de dizer não ao teatro comercial, né? Ao teatro careta, comercial, tradicional, né? A coisa do grupo tinha essa postura também, tinha uma coisa de atitude, né? Bem dos anos 70, né? Assim, o próprio Asdrubal, Manhas e Manias, vários grupos legais, assim, que rompiam com essa tradição. Né? Qual? O Teatro Ipanema também fazendo coisas diferentes, né? O Teatro Ipanema também fazia. Mas ali era mais uma companhia, né? Assim, a gente era mambembe mesmo, assim. O Teatro Ipanema tinha até uma estrutura, né? Apesar de que as montagens do Rubens Correia, do Ivan de Albuquerque e tal, tinha uma produção, né? A gente não tinha nada, não tinha grana, a gente fazia vaquinha para montar o espetáculo. E o espetáculo era muito mambembe, mas assim, isso não incomodava o público. O público se encantava com a linguagem que a gente usava, com a comunicação que a gente tinha com a plateia, entendeu? Com a disponibilidade do ator em cena, com o despojamento do ator em cena. Isso tinha uma grande empatia com as plateias. A gente teve uma crítica excelente do Jan Michalski, que era um puta crítico de teatro, muito generoso, inclusive. E a gente teve uma crítica incrível que alavancou a carreira da peça. E a gente foi fazer esse circuito... né?
Hein? E fundador da CAL, né? Um dos fundadores da CAL, E então, aí o teatro entrou, né? O teatro entrou, eu ainda com essa coisa de atuar, de ser ator. A gente durou uns 2 anos, esse espetáculo rodou muito, durante quase 1 ano, a gente ficou fazendo ele em vários lugares. A gente fez no Teatro Ipanema, a gente fez no Parque Lage, e assim, lotando. Parque Lage lotou, foi uma febre, assim, entendeu? E aquele espaço enorme ali ao ar livre, e o espetáculo singelo, né, assim, sem recurso nenhum, mas tinha uma plateia que ia assistir, que queria isso. Queria ver esse tipo de espetáculo, de grupo, né? E essa experiência foi tão forte que as pessoas, nós somos amigos até hoje. Nós temos um grupo aqui no WhatsApp, porque nós ficamos amigos até hoje. Nós somos ligados até hoje. Entendeu? E daí essa peça foi tua ponte para a carreira profissional já? Aí é o seguinte, aí esse grupo atraía muitas pessoas, muitos fãs, assim, vamos dizer assim. Tinha uns amigos, uns agregados, que ficavam meio junto com a gente. Aí tinha um menino que falou que estava trabalhando no carnaval, com escola de samba. Quando ele falou isso, eu já tinha visto escola, claro que eu já tinha visto escola de samba, já tinha ido na Sapucaí, assistir a Beija-Flor e tal. Aquilo mexeu comigo, assim, deu um estalinho, entendeu? Aí eu guardei aqui uma curiosidade, uma espécie de curiosidade, assim. Aquilo ficou um bichinho ali dentro, assim, mexendo comigo. Aí passou. Aí, como o teatro não me dava dinheiro nenhum, a minha luz está péssima, né? Tá. Melhorou? Melhorou. Como o teatro não dava dinheiro nenhum, e naquela época você quer sua independência, você quer sair da casa dos pais, tá? Tem também esse movimento aí, o teatro, os pais não entendem. Por isso minha mãe não vai gostar o nome do grupo. E os pais não aceitavam, os pais não entendiam aquilo. Porque essa gente doida ficou o dia inteiro fazendo isso. A gente era expulso dos lugares. Lá no Asa, a gente chamava a atenção da gente por causa do barulho que a gente fazia. Enfim, tinha um mundo todo contra a coisa. Não é como hoje, né? Esse glamour todo que tem, todo mundo hoje. Não, era muito reduzido quem peitava, quem ia fazer, era muito pouca gente. E os pais e mães não gostavam, né? Então o nome do grupo veio daí. E me perdi. Daí a escola de samba. Ah, escola de samba. E aí eu comecei a trabalhar com estampa. Eu estampava blusas para uma boutique de Copacabana, coisa do desenho. Eu aprendi a fazer silk screen. Aí eu comecei a estampar. Aí uma amiga minha sabia e me chamou, que trabalhava nessa loja, nessa confecção, me chamou para estampar as blusas de malha lá da loja, né? Aí eu comecei a fazer isso. Aí me pagava, começou a entrar um dinheirinho, não sei o quê. Você criava tudo? Você criava a estampa? Não, elas tinham uma ideia, elas me passavam uma referência, aí eu transformava aquilo num desenho, né, para fazer a tela e tal, para estampar. Eu não criava do zero, não. Elas sempre me davam, as donas lá da loja me davam uma ideia que elas queriam desenvolver. Tinha a ver lá com a coleção delas e tal, entendeu? Nisso que eu estava estampando e tal, as pessoas começaram a saber, aí um amigo meu conhecia aquela coisa assim, né? Telefone sem fio, né? Mas esse fio aí deu certo. Descobriram, assim, o Fernando Pinto, que era um carnavalesco, na época super puta artista, assim, desse momento, assim, isso já era 81 para 82. Ah, tá. Já tô lá em 82, tá? 81 para 82. Ele estava trabalhando na Mangueira. Os croquetes, né, João? Ah, sim, foi. Era um cara muito divertido, muito inteligente. Enfim, fazia um artista, né? Oi? Era um artista, né? Era um artista, né? Isso. E ele precisava estampar as saias das baianas da Mangueira. Entendeu? Aí um amigo meu me fez essa ponte. Olha, o pessoal da Mangueira lá está precisando de estampar as saias. Aí eu conheci o Fernando Pinto, peguei o trabalho para fazer,
né, as baianas. E eu tinha que levar as saias, entregar lá no barracão da Mangueira. Sim. E aí eu vi, aí, cara, foi a primeira vez que eu vi um barracão, aqueles carros sendo feitos, aqueles adereços, aquela coisa toda. Pirei vendo aquilo, que aquele menino tinha falado lá atrás, né? Dessa coisa do carnaval, que eu, opa. E aí dei uma pirada quando eu vi aquilo tudo. E aí foi assim. Aí no ano seguinte, aí eu me aproximei muito do Fernando Pinto, porque ele era muito divertido, muito simpaticão e muito aberto, né? Muito receptivo e tal. A gente foi me aproximando, toda semana eu ia no barracão e esse contato começou a se estreitar. Aí eu pedi, aí no ano seguinte ele foi para a Mocidade Independente e eu pedi que eu queria trabalhar com a equipe dele. E aí ele topou, me incluiu na equipe. Eu nunca tinha feito nada de adereço, nada de carnaval, não sabia colar uma pena, não conhecia cola, nada disso, assim, não conhecia nada. Mas fui. E aí foi uma escola, a escola de samba foi uma escola, né, para mim, assim, do adereço, do figurino de show, do figurino de fantasia, né, dos materiais. Porque o Fernando Pinto, o incrível do trabalho dele é que ele não trabalhava com nada pronto. Ele comprava um material e criava em cima daquele material, ele encontrava outras soluções. Nunca era a coisa pronta, colou, ficou, foi. Não, ele elaborava muito, era um trabalho muito elaborado, o trabalho dele. Então isso foi muito legal de aprender, como combinar materiais, como criar em cima de um material e transformar ele numa outra coisa. Enfim. Porque também aquela coisa que talvez o Joãozinho 30 tenha feito muito, que é de dar aparência de luxo a partir de coisas que nem são tão caras, não tem, né? Sim, essa invenção assim, né? Mas se gastava muito dinheiro, de qualquer maneira. Precisava ter muito dinheiro ali, entendeu? E agora o legal era aquele ineditismo, né? O Fernando Pinto tinha um estilo meio kit, brasileiro, de não ter medo da cor, de misturar cor, e ficava maravilhoso, assim. Ele tinha umas ideias assim incríveis. Então eu fui muito influenciado por ele, pelo trabalho dele, porque eu entrei no mundo do adereço, do figurino, do mundo profissional, com a escola de samba e com o Fernando Pinto de cara, entendeu? Eu peguei um mestre assim de primeira linha. Então, assim, sou super grato assim. E esse trabalho era lá em Bangu? Você tinha que ir lá para Não, o barracão era ali na Praça Onde. Praça Onde. Tá. Não era lá, não. O barracão era do ladinho ali da... Não tinha nem um sambódromo ainda. Aí eu fiz vários carnavais com ele. Aí depois, no ano seguinte, ele fez... Quando inaugurou o sambódromo, ele fez Mamãe, Eu Quero Manaus. Primeiro foi Como Era Verde, Meu Xingu. Esse foi o meu de estreia. Que era lindo. A coisa do verde e amarelo. Foi ele que ninguém ousava botar verde e amarelo. E ele usou o verde e amarelo na avenida. Foi uma novidade. Depois todo mundo perdeu o medo do verde e amarelo, entendeu? E eu fiz vários. E teve um campeão, depois de 85. Eu fiquei com ele. Né? Foi o Ziriguidum 2001, que foi campeão. A Mocidade foi campeã. E daí, como é que é, hein, ser campeão do carnaval? Como é que é essa sensação, essa comemoração? É difícil pra caramba, né? É difícil, é muita gente, cara. Eu lembro que eu nem fui comemorar. Assim, é difícil vencer o carnaval, né? É difícil ser campeão do carnaval. É muito complicado aquilo, né? E tem muitas histórias aí por trás que contam e dizem, né? Mas enfim, é muito difícil e tal. E você acredita que os Iriguidum tinham carros que entraram inacabados na avenida? Eu acho que hoje não passaria, sabia? Eu acho que hoje é mais rígida a coisa. Tiveram carros que entraram improvisados, assim, inacabados. E muito visível isso, entendeu? Então, isso lá em 85 rolou. Aconteceu, entendeu? Ninguém tirou ponto. Acho que mudou muito as regras, né? Eu me afastei muito do carnaval
Eu ainda Mas fiz você nessa época você chegava a estar próximo assim da criação dele, a compartilhar essa parte também, assim? Estava. Eu era da equipe diretamente ligada a ele. Eu era meio da chefia, assim, da galera meio que comandava a equipe de aderecistas, fazia também, ao mesmo tempo, supervisionava o que estava sendo feito, entendeu? E eu via antes o que era, assim, tinha essa participação, assim. Tinha algumas pessoas mais diretamente ligadas a ele, entendeu? Eram meio os cabeças, assim. Eu vivia esse luxo, assim, de ser admitido na equipe dele, já como a primeira experiência, ele já me colocou do lado dele, assim, e foi indo. Fui aprendendo na marra, levei muita bronca, muito esporro, passei muito sufoco, mas a coisa, como eu tinha já a manha, a habilidade, eu fui indo, né? Fui aprendendo, fui descobrindo, e no final deu certo, assim. E é uma escola também disso, do desenvolvimento do visual do enredo, né? Porque é um processo muito doido, né? Tem uma folhinha, assim, às vezes é uma página que o carnavalesco escreve, a partir dali o cara vai compor o samba, e ele faz aqueles carros alegóricos, né? É uma coisa, um processo bem diferente, né? Tem um momento, o primeiro momento, a gente faz os protótipos das fantasias das alas. E aí tem uma festa na quadra, eu acho que ainda é assim. Tem uma festa na quadra que essas fantasias, esses protótipos são entregues para as alas. E as alas é que reproduzem as suas fantasias. As alas têm que ter uma estrutura própria lá, de costureiras, de aderecistas e tal, para reproduzir o protótipo que a gente fez, dentro do enredo e tal, né? Os destaques, as composições de carro são feitas em ateliês próprios. Não são feitas pelas alas, né? Os destaques bancam a sua fantasia e encomendam isso para artistas particulares, para artesãos, né? Tem vários aí que fazem aquelas fantasias de destaque. A bateria baiana também é feita fora, né? Por um ateliê de fantasia. Eu também trabalhei em ateliê depois disso. Eu fui trabalhar em ateliê de fantasia, não mais em barracão. Isso já em 1990 e tal. Mas no meio disso, ainda teve o Teatro Municipal. Vou perguntar agora. Fazer ópera, tal, balé? Porque o carnaval acabava, né? O carnaval acaba, você fica desempregado, né? Aí fui parar. Não dura de abril até fevereiro, não? Não, a parte prática, não. Não. Começa, depende do ano, depende de como é que a escola tá de grana, mas o forte mesmo é de agosto para frente, entendeu? Então, pelo menos semestre. Já era, ferrou, muito difícil começar tão cedo. Talvez comece assim a coisa da escolha do samba, né? Definição do enredo. Aí tem lá as festas na quadra, né? Onde tudo isso vai sendo divulgado e tal, papapá. Agora barracão e adereço, fantasia é lá mais para frente, né? Tem coisas que começam faltando bem pouco tempo mesmo, né? Já lá no verãozão mesmo é que a coisa começa a ferver. E aí eu trabalhei também no Teatro Municipal, que foi outra grande escola. Você vê que é tudo grande, né? Assim, duas escolas do grandioso, né? A escola de samba e depois o mundo da ópera e do balé. Agora, o teu currículo de escola de samba foi útil para ir para o Teatro Municipal assim? Foi uma coisa que te ajudou ou não teve muita conexão? Me ajudou, porque eu fui trabalhar na seção de adereços de cenografia. Então, se eu não tivesse trabalhado na escola de samba, eu chegaria lá muito cru. E nem eu cheguei na escola de samba. A escola de samba foi mais receptiva a mim. Pelo menos o Fernando Pinto me adotou ali, entendeu? Sem saber muito. Então foi importante quando eu fui para o Teatro Municipal mais seguro do que eu fazia, do que eu sabia fazer, entendeu? Mas o novo foi o mundo da ópera, que eu não conhecia quase nada, né? O mundo do balé. É diferente, a linguagem da cenografia do teatro é diferente da escola de samba, são outros materiais, é um outro resultado, né? Plástico, é uma outra visão que o público tem que ter daquilo, o espaço é outro, você tem um palco, né? Você tem a luz, né? É outra. Então, ali eu descobri essa outra forma
da encenação, né? Eu tinha feito teatro como ator, mas nunca com recurso nenhum, né? Sem nada. E lá eram superproduções, né? Então eu caí assim no mundo da ópera grandiosa, do balé, daquelas cenografias. Vinham cenógrafos de fora do Brasil para as montagens, pessoas renomadas, assim. Então eram cenários incríveis, né? E tudo muito encantador, né? E tudo feito aqui no Brasil. Eu trabalhava na Central Técnica em Auma, onde os cenários eram construídos. Os telões eram pintados, a marcenaria, tudo feito lá. O adereço onde eu trabalhei, a parte de figurino, tudo era na Central Técnica. E que fechou, né? Acabou, né? Era da Funarge. Tá fechado. Virou um depósito só. E era uma oficina incrível que tinha lá em Auma. Trabalhava lá. Isso também me deu uma bagagem enorme. E paralelo ao Teatro Municipal, porque assim, as produções... Você fazia assistir? Fazia assistir, ia para ensaio geral, acompanhava ensaio geral para consertar as coisas que quebravam. Tinha isso. A gente tinha uma galera que ia para o teatro, para os ensaios gerais, para ver se, ok, funcionou, não funcionou, tem que consertar aqui. A gente tinha esse tempo para fazer isso, né, antes de estrear. Então, eu ficava lá, eu desbravei aquele teatro inteiro, eu ficava pelas coxias, ficava olhando aquele palco, aquela maquinária se movendo, era muito mágico, assim. Cada dia eu experimentava uma sensação, ficava atrás da cortina, esperando a cortina abrir, aí vinha aquela golfada, assim, da plateia, né, a orquestra, porque a cortina era tão pesada, era lindo isso, era incrível. Aquela cortina gigantesca, era tão pesada, quando ela está fechada, você ouve a orquestra muito abafada do lado de fora. Uhum. E aí tinha uma abertura, foi até Nabucco a ópera, que tem aquela ouverture no começo, a orquestra tocando, né, todo mundo já nas posições, no cenário, e tem a hora que a cortina abre. Uau. Cara, exatamente. Tem uma ventania, assim, de som, de tudo, assim, de energia. Cara, é muito incrível, entendeu? Então eu ficava cada dia experimentando aí não tinha mais o que fazer, era só estar ali, né? Eu adorava ir para o teatro, né? Eu era um da equipe que sempre estava lá. Então teve essa escola do Teatro Municipal que foi muito legal, entendeu? De trabalhar com esse tipo de cenografia clássica, pesada, cenografia construída, né? Quando o cenário é construído, né? Os truques do palco italiano, né? As trucagens, os efeitos de luz, a perspectiva também, né? Os truques da perspectiva, muito legal, cara, que vem lá do teatro barroco, né? Muito legal, assim, você reconhecer coisas, né? Que são feitas até hoje e tal. E aí teve isso. Eu te perguntar, porque, assim, é um estudo, né? Uma linguagem. Tem linguagem, tem técnica, tem história, tem tipos de peça diferente, tal. Tem toda uma formação para se fazer, para fazer cenografia para valer, né? Como é que foi esse teu processo de aprendizado teórico, vamos dizer? Depois disso, eu fui, muito tempo depois, inclusive, aí fui fazer a faculdade. Eu não tinha feito faculdade até então, nenhuma. E com essa coisa da cenografia cada vez mais fazendo parte da minha vida, eu já tinha uma trajetória de muitos trabalhos. Com o Teatro Municipal, a gente começou a fazer peças, produções do Sérgio Brito, Teatro dos Quatro, Grupo Tapa. A gente é que era chamado, não tinha quem fizesse isso na época. Quem era chamado para fazer as produções particulares? Era a equipe do Municipal. Então tinha a peruqueira, que era a Divina, o Antônio Pedra, que era chapeleiro, o meu chefe, o Zé Carlos, que era o aderecista. A gente que era chamado para atender as produções no Rio. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas, né? E aí conheci Calma Murtinho, Colmar Diniz, que foram pessoas muito importantes com quem eu trabalhei. E aí fui acumulando essa experiência prática na vida, né? E aí teve um momento da televisão. Sim. Eu fui para televisão, aí teve a escola de moda também no meio disso, aconteceu muita coisa. Eu me lembro da escola de moda. Quando você estava no Equário, você estava na escola de moda, né?
Tava, exatamente. E eu achei que, eu entendi na época que a tua caracterização na música The Best tinha a ver com o que você estava fazendo na escola de moda, que você tinha trazido alguma coisa, assim, eu não me lembro dessa história. Porque eu comecei a fazer adereço de figurino no teatro com a Calma Murtinho, e a Calma Murtinho fazia muito figurino operístico, muito figurino, mesmo no teatro tablado, nas montagens do tablado, que era o figurino que eu sabia fazer, que eu gostava, que eu me identificava. Mas ela também fazia figurino contemporâneo, figurino de moda. E eu tinha um preconceito com a moda, né? Na época, assim, eu não gostava. Meu barato era fantasia, era show, figurino operístico e tal, que é ainda que eu gosto mais de fazer. Eu acho que é onde eu me dou melhor, assim. E a Calma fazia moda, aquilo ficou assim, entendeu? Casquetei com aquilo. João, você tem que saber fazer figurino de moda também, entendeu? Figurino contemporâneo, olha aí, a Calma faz tudo. E aí foi quando eu resolvi fazer o Senai C-Ticket. Nos anos 90, fui para lá fazer. Porque quando você vai fazer um filme realista, contemporâneo, novela tal, você tem que entender de moda, né? Você tem que entender o que está acontecendo, essas coisas, né? Quem é quem, né? Tem que ter uma coisa... Tem sim. Primeiro vem o personagem, né? Que tipo de personagem? Tudo do personagem, o perfil do personagem, onde ele mora, qual é a classe social, qual é o conflito do personagem, se o personagem ao longo da história muda, né? Se o figurino... Porque o figurino é uma extensão, né, da personalidade e tal. Esse figurino, de repente, pode mudar no meio do caminho, né? O personagem pode mudar. E sim, tem que... Eu fiz as pazes, não sei, nesse ticket eu fiz as pazes com a moda. Eu descobri que... Na verdade, tem a história da moda também, né? Se você vai fazer uma coisa de época, você tem que saber o que está acontecendo, né? O que é incrível, é incrível. O Senai C-Ticket mostrou um mundo maravilhoso, entendeu? Com muita arte, né? A história da moda e fotografia de moda. Foi muito legal, entendeu? O Senai C-Ticket me aproximou da moda, assim, me ensinou muito nesse sentido. E aí aquilo, observar o tempo todo, né? Ficar atento ao que está acontecendo, acompanhar os movimentos todos, né? As mudanças da moda, e estar atento ao que as pessoas estão usando, observar as ruas. E aí você vai desenvolvendo esse olhar, né? Essa coisa de ficar atento ao que está à volta de você. Às vezes o figurino tem também uma característica de uma época. Por exemplo, no filme que eu fiz com você, O Incuráveis, que tinha toda uma referência da Lapa, daquela Lapa antiga, meio escura, né? Dos sobrados e tal. Mas não era um filme de época, né? Tinha uma coisa, mas tinha uma pegada... Tanto que o figurino da Dira Paz... Não contemporâneo também, né? Não contemporâneo também. Era filme arquetípico, né? Tinha aquela... Né? Eram só os dois personagens, e aí o figurino da Dira tem um corte meio anos 50, mas que é contemporâneo ao mesmo tempo. Uhum. E tinha coisa de ser... Eu lembro que era um tecido meio... Era um vestido de jersey, sim, azul. Como era, você não sabia se era uma prostituta, se não era, né? Mas o vestido tinha uma coisa no tecido que dava essa ambiguidade, né? Não era um tecido, ficou lindo no corpo dela, mas tinha uma pegada meio bagaceira. Então, tinha uma bagaceirice ali. Tanto que na prova de figurino, a gente alugou vários figurinos de época, de anos 50 para Dira, e ficava tudo lindo nela. Mas não era aquilo. Ficava demais. Eu me lembro dela se apaixonar, né? Ela se apaixonava pela roupa. Não, essa eu quero, não, eu quero isso. Mas ela também foi entendendo isso. A Dira é muito participativa, né? Ela também falou, Dira, não é isso, não sei o quê. Não, tá demais, ficou muito legal demais, não é? Tem que baixar o tom e tal. E aí a gente chegou num brechó, um vestido de brechó, lá de Laranjeira, do brechó das velhinhas, de Laranjeira, a gente achou o vestido dela lá. E aí vestiu super bem, aí rolou uma customização, a gente bordou uns paetês e tal no vestido. E aí foi esse. Depois de muitas escolhas, muitas
esse figurino ganhou. E ainda tem toda uma conversa da cor, né, João? Em função do que o diretor de arte está pensando, o fotógrafo está pensando. Com certeza. Tem toda essa interação ainda, né? Eu conversei muito com o diretor, né, com o André, que era o diretor de arte. Ele passou várias referências dessa atmosfera que ele queria, né? E foi uma cor que se encaixou ali, né, naquela fotografia. Sim. Ficou super bonito, assim. O terno do Fernando Eiras era muito neutro, mas assim, o azul do vestido não chocou, né? Tô até pensando nisso agora. Como é que caiu bem aquela cor forte ali, né? Um tom bonito de azul. Então, é tudo muito pensado, né, Gustavo? É muito... Não sai do nada, assim, né? Você não tira da cartola, né? Experimenta, escolhe, procura, pensa, sonha com aquilo, acorda no dia seguinte, olha de novo, refaz, né? Reescreve aquela cena. É uma doideira. Daí o diretor não entende nada de figurino, você pergunta para ele, o cara fala, pô, não sei, mesmo você. Não, você é ótimo que você delega. Eu falo isso para meus alunos, sabia? Que eu dou aula de direção de arte na Estácio, né? Aí quando eu falo da coisa prática, do trabalho, eu sempre falo e comento sobre você. Olha, tem diretor que participa muito do figurino, da cenografia e tal, o traço de cada um. Mas tem diretor que delega, confia, entendeu? No trabalho do figurinista, e delega, e claro que a gente vai lá e mostra, olha, estamos indo por aqui, estamos fazendo isso. E aí ele dá os seus pitacos também, a gente aí mexe, conversa. Mas, no geral, no seu caso, você confia e isso é muito legal também, né? Não que a gente não vá buscar você para você saber o que está acontecendo. Claro. Mas eu tenho mais a questão da cor do que do estilo, entendeu? Porque essa parte de moda, para mim... Eu sempre contei para vocês isso, né? Às vezes a cara da pessoa, eu não vejo o que o pessoal está vestindo. Se você me perguntar o que a pessoa estava usando, eu não sei dizer. Entendeu? Não me interessa muito. Na vida mesmo, assim, entendeu? Então é mais difícil, né? No Mulheres do Poder... né? Nos Mulheres do Poder, a gente conversou, isso foi uma coisa junto com você. Quando a gente pesquisou as mulheres de Brasília, que trabalham lá no governo, a gente achou tudo horroroso. Isso foi muito legal, né? Era um filme realista. Aí você também, nós, a gente não gostaria de fazer isso. Porque é muito ruim. Né? Mas foi uma pesquisa muito legal essa, né? Como as mulheres de Brasília se vestem, né? As mulheres do Congresso, estamos dizendo aqui, né? Exatamente. As mulheres de Brasília, as políticas, né? Como as políticas se vestem. Foi uma pesquisa deliciosa essa. Pois é, a gente pegava foto. Gente, onde elas arrumam isso? Como é que elas se vestem? Manda fazer na costureira. E aí a gente queria, né? A gente está fazendo um filme, né? A gente queria dar uma glamourizada, melhorar um pouco aquele... Então, aí a gente reinterpretou aquilo, né? A gente fez eu fiz o nosso figurino não seguindo tão fielmente aquele estilo lá delas, né? E também, aí deu super certo. A gente conseguiu imprimir as características dos personagens, principalmente da Dira, que era a protagonista, a senadora, né? Passar esse lado acafagestado que a gente queria, dessa senadora corrupta, no caso, mas com um figurino não aquela roupa, né? Do governo lá. Aquela uma dificuldade que ela fica 80% do filme na tela, né? Uma personagem, uma protagonista que conduz a história toda e está quase em todas as cenas e tal. E o figurino tem que se transformar um pouco, né? O filme quase acontece todo num dia só também, né? E você tinha essa dificuldade também do figurino ter alguma peça que pudesse entrar e sair para ele dar uma variada sem estar variando, né? Tinha esse desafio ainda, né? Porque, na verdade, o desafio, eram 2 figurinos iguais, porque tinha que ter troca, né? Para o figurino aguentar as filmagens, porque
O filme é num dia só, mas as filmagens duram um mês inteiro. Então, tinham duas roupas iguais para poder lavar, trocar e né, e para garantir que o figurino, caso estragasse, né, ter o outro, né? Então, alguns figurinos desse filme eram duplos. Tinham dois figurinos iguais para poder fazer essa troca, né, ao longo das filmagens. E a continuidade, está tudo em continuidade o tempo todo. Só numa passagem de tempo, lá para o final, é que tem uma mudança. Aí ela muda de figurino. Ela vai para festa. 95% era um figurino só. Né? Mas eu digo assim, tinha uma jaquetinha, alguma coisa assim, que ela tirava e botava, que assim, podia que era a mesma roupa, mas que a roupa tinha possibilidades diferentes na mesma roupa para a gente não ficar sempre com a mesma roupa, né, em todas as cenas. Né? Na verdade era um tailleur, né? Tinha o casaquinho e a blusa por baixo. Então tinha momentos que ela estava com toda vestida, com o casaquinho e tudo, e outros momentos, outras cenas que ela estava só com a blusa. Né? Tinha essa mudança, assim. No figurino dela. E no da Estela também, né, eu acho, né? No da Estela também tinha um esquema parecido, né? Tinha e branco, também. Né? Tinha isso também. Tinha ela em casa, o personagem da Estela Miranda em casa, aí tinha essa mudança de figurino também, mas sempre seguindo o perfil do personagem, né? Tudo de acordo com aquele comportamental, né? De cada um deles. E aí, quer dizer, as suas perguntas puxaram para os filmes, né? Isso eu acho legal. Sim. Para esses dois filmes que a gente fez juntos. Porque você chegou a fazer peça realista contemporânea também, ou no teatro a coisa que você fez foi mais sempre fora do... Não, fiz coisa contemporânea, sim. Eu dou aula na Cal, eu fiz montagens da Cal, algumas dos alunos da Cal nas formaturas, que eram contemporâneos, figurinos contemporâneos. E aí é estudar a realidade contemporânea e o que aqueles personagens estariam usando naquela situação. Aí é todo um estudo também. Tanto quanto estudar a época, uma época específica, conhecer uma época, conhecer o contemporâneo, o que está acontecendo nesse momento, também é uma pesquisa. A gente tem isso na cabeça, meio de estar observando, de orelhada, né? Tá vendo na televisão, tá vendo na rua e tal. Mas quando você vai fazer uma peça, um filme, aí você tem que focar a tua atenção, aí dar uma atenção maior para aquilo, né? Para aquele contemporâneo, né? Para poder pensar, porque aí você está lidando com vidas, né? Com personagens, com vidas. Então aí você dá aquela focada, né? O que né? Aquele personagem vestiria dessa moda de agora, né? Que acessório ele usaria ou não. E na hora que você monta o figurino, vê se está over. Às vezes, quando você vê o ensaio com figurino, você já mexe, aquele acessório ficou demais, aquela calça tem que desbotar mais. Você vai trabalhando. O teatro tem essa possibilidade também, né? Se você conseguir fazendo figurino no processo, você tem essa chance de ir burilando ele, né? Antes da estreia, né? E melhorando o figurino. O figurino contemporâneo dá mais pé para isso, assim, de você dar mais tempo de você fazer isso. E quando você tem um acervo também que você possa usar, isso ajuda muito. Nesse caso do contemporâneo, você tem muito acervo de figurino que você pode lançar mão, entendeu? E esse uso da moda contemporânea no Brasil, assim, ele varia muito de classe social e de região do país? Ou a televisão, assim, a novela dita muita moda e isso acaba ficando mais achatado um pouco, mais estandarizado? A novela, o que acontece? A novela, ela dita moda. A novela também reinterpreta a moda, né? A novela lida com um grau de fantasia, ela dificilmente ela é totalmente realista, né? Tem uma fantasia ali também. Então, um figurino de novela e tem uma glamourização, assim, vamos dizer, né? Da classe social do personagem, somente na cenografia, né?
ela enfeita, eu acho. Ela, né, ela dá um colorido mais, fica mais agradável de ver do que a realidade mesmo, né? Então tem essa globalização. E eu acho que é diferente, eu acho que os estados, as regiões têm costumes. O Brasil é gigantesco, a gente não conhece, né? Existem mundos que a gente não conhece. E às vezes vai ver num filme, vai ver numa notícia, né? Até mesmo uma novela. A novela às vezes tenta trazer, né, uma região do país que a gente não conhece os costumes. Mas dá para perceber que cada lugar tem suas características próprias, né? Tem seus modismos e tal. E não sei como é que é lá. Talvez sim a televisão dite moda para todos os lugares, né? Ela está sendo vista nacionalmente, né? E acredito que sim. Agora, tem essa diferenciação de classes, com certeza. O que cada um usa, como se comporta, e aí como se veste, né? Pensando naquele sentido que a roupa é uma extensão, né, da personalidade, da classe social da pessoa, né, do que está acontecendo ali naquele meio, o que agrada aquelas pessoas, o que elas podem consumir também, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Quando a moda, quando esse estudo aí para o figurino começa a fazer fronteira com a sociologia também, né? Tem toda essa compreensão, né? Porque moda tem aquela história da curva modal, né? A moda é criada lá nos birros da moda do mundo, né? Dos lugares que ditam a moda para o mundo inteiro, mas chega um momento que ela começa a ser comercializada, começa a ser popularizada e vai ser transformada e vai chegar nas classes mais pobres, né? Vai indo para o popular, né? Então, quando chega no popular, é uma moda que começou a ser ditada lá atrás e que chega uma hora que ela vira popular. Aquela tendência vai se popularizando, vai sendo adaptada para outras classes sociais e tal, vai indo para o popular e tal, até que ela sai de moda. Aí a moda muda. Antigamente as costureiras tinham mais participação nisso, né? Hoje em dia tem menos costureira no mundo. Né? É muito diferente. Aquela costureira, né, que ia em casa, a minha mãe, a costureira que fazia o vestido, né? Aquela coisa, até os anos 70 tinha costureira que ia fazer. Copiava alguma foto de revista, mas já saía outra coisa, né? Tinha as revistas de moda, tinha que adaptar, elas sabiam adaptar, né, para o corpo, né? Que na revista era aquela coisa, aquelas mulheres elegantérrimas e tal, e as donas de casa, as pessoas comuns, não tinham aquele corpo, né? Então as costureiras adaptavam e escolhia junto, decidia junto, era tudo pensado ali para fazer, né? Era bem caseiro, bem artesanal o trabalho. Hoje em dia está tudo nas grandes lojas, né? Na Renner da vida, nessas lojas de departamentos. Agora, João, quando é que você começou a assinar sozinho, cenografia, figurino e tal? Quando é que foi a tua primeira montagem que você assinou a parada? Olha, Peraí, deixa eu lembrar. No tablado, eu já comecei a assinar como aderecista. Na verdade, foi no tablado que eu comecei a assinar meu trabalho, lá nos anos 80. Depois do Teatro Municipal, meu nome começou a aparecer ali. Agora, como cenografia e figurino, foi numa montagem do Wojciech, de uma galera do Cacau. Eu nem tinha contato nenhum com Cacau, não dava aula lá nem nada. Também ainda nos anos 90. Eles formaram um grupo, eles montaram o Wojciech. E aí me chamaram para fazer o cenário figurino. Foi a primeira vez. Isso em 93. Eu me lembro dessa montagem. Quem dirigia mesmo? Foi o... Meu Deus, tem tanto tempo. Foi o Alexandre Carrazzoni. Acho que foi o Alexandre Carrazzoni que dirigiu. Não tenho certeza, porque ele também atuava. Eu não lembro agora quem dirigiu. Quem fez a iluminação foi o Wilson Reis. O cenário fui eu, figurino. E foi no Porão da Laura Alvim, que estreou lá. Ficou lá, fez uma temporadinha lá. Entendeu? Foi a primeira que eu assinei como cenógrafo e figurinista. Aí depois eu alternei muito meu trabalho também como aderecista. Uma hora eu estava só de aderecista. Depois
como figurinista. Na verdade, eu faço mais figurino, fiz mais figurino e faço ainda do que cenografia. Porque cenografia é cara, ela foi ficando cada vez mais cara, as montagens não seguram mais a onda de montar um cenário, entendeu? De construir um cenário, é sempre uma fortuna. Mas o figurino sempre, o figurino não pode faltar. O Comar Diniz falava isso para mim. Ele fazia cenário e figurino. Ele uma vez soltou essa. Olha, eu faço sim, ainda bem que eu faço cenário e figurino, porque o cenário às vezes não precisa ter, mas o figurino tem que ter. Então isso também foi uma coisa que, caramba. E eu gosto dos dois, entendeu? O Peter Brook fez aquela montagem do Hamlet, que era só o tapete, né? As cadeiras em volta do tapete. Exatamente. E as pessoas indo para o centro, né? Mas tem que ter uns elementos figurinos, uns adereços, né? Isso tem que ter para dar uma... E por mais estilizado que seja o figurino, né? Ele pede um cuidado ali, né? Você sempre acaba fazendo um figurino, né? Porque o figurino contemporâneo, ou esse figurino estilizado, de época, além dele existir, né, como figurino, né? Também pede um trabalho, uma elaboração, né? Mínima elaboração, você tem que ter ali. Ele sempre existe. Então isso é interessante também. Então eu tenho feito mais figurino do que... Agora teve um período, Gustavo, que eu me afastei muito disso tudo, que foi o período da TV Globo. Sim. Trabalhei quase 10 anos em produção de arte na TV Globo, que é um suporte à cenografia, é um braço da cenografia. Então, nessa época, eu me afastei muito do teatro, dessa galera toda, porque aquela história, né, teve muito a ver com questão de sobrevivência. O teatro, nem toda hora você tem trabalho, né? O salário, a garantia, né? E aí lá eu tinha garantia, né? Tinha um trabalho fixo, eu era contratado e, entendeu? Tinha aquele trabalho certinho, aquele tempo todo, e aí fui para lá, né? E fui meio jogado aos leões, assim, também, né? Também nunca tinha feito televisão. Então a questão do audiovisual foi a minha escola de audiovisual. Eu sempre muito curioso, né? Eu fazia a minha parte, mas estava ligado em tudo, né? Como é que os câmeras trabalham, como é que grava, como é que a luz, como é que eles fazem, as manias, tem as coisas também, os vícios, né, da televisão. Eu fui observando tudo, assim, né, era muito ligado em tudo. Então a TV Globo, esses anos, foram foram uns 8 anos lá. E aí fiz linha de show, fiz malhação, fiz minissérie. E tem uma coisa interessante que as pessoas, as mulheres, suponho mais, vão atrás das coisas para comprar, né? Ver um colar, um brinco, um anel, não sei o que, já quer ter igual, né? Tem uma... E esse mundo agora está cada vez mais alimentando isso, assim, está mais fácil descobrir o que era e comprar e, né, e tal, né? Hoje está tudo, a velocidade é enorme, assim, para isso, né? É quase que imediato, assim, né? Não tem mais que procurar, tá tudo fácil, tudo na mão, né? Uma avalanche tá tudo ali, né? Excessivo até, né? Achei até pirante, assim, a velocidade das coisas hoje, né? Mas lá eu não trabalhava com figurino, não. Eu estava mais ligado à cenografia. Tá. Eu não mexia. Teve uma época que eu quis ir para o figurino. Eu ventilei lá. Aí as pessoas... Você está maluco? Deixar de trabalhar com objetos, trabalhar com gente? Imagina, né? Lidar com aqueles atores, aquelas atrizes de televisão, famosos. Uma lenha, né? Totalmente iludido que ia ter menos problema. Porque é difícil. A televisão é um rolo, é um trator, né? É um trabalho assim... A pressão é muito grande, né? De produção, né? De velocidade. Você não pode esquecer um palito de fósforo, é uma loucura, assim, é uma loucura. A pressão é muito grande. Muitas horas de trabalho. Você quase deixa de ter vida própria, entendeu? É uma loucura. Tem gente que adora, né? Tem gente que nasceu ali. Muita gente também nasceu ali, cria da televisão desde pequenininho. Mas quem entrou como eu já com uns 40 anos, tinha muita crítica a muita coisa, entendeu?
Mas fiz meu papel direitinho lá, trabalhei direitinho, estavam sempre me requisitando. Então eu fiz certinho as coisas, entendeu? Mas também aprendi lá, aprendi na prática. E rápido, assim, porque não dá muito tempo, não. Não dá tempo, né? Mas teve início musical que você fez depois, né? Você teve uma porção de musical depois, né? Daí você fazia cenografia aí, figurino nos naqueles musicais. Aí na Unirio, aí eu fui fazer a história da faculdade, aí eu fui fazer a Unirio. Porque eu queria consolidar toda essa trajetória. Eu senti falta de ter um certificado, né? Por tudo isso. Já é uma profissão que ninguém compreende, ninguém sabe o que é direito. Você vai preencher um cadastro, a pessoa entende oceanógrafo e não cenógrafo. E por aí vai, né? É uma coisa esquisitíssima, ninguém sabe o que é, assim. E ainda sem ter uma faculdade, uma coisa oficial, né? Um diploma. Aí eu fui fazer a Unirio, fiz a Unirio. Aí no final da Unirio... Depois da Globo? Hein? Você fez a Unirio depois de trabalhar na Globo? Você saiu da Globo e daí foi fazer Unirio? Foi depois da Globo. Acho que foi. Foi depois. Já tardão, assim. Aí fui fazer Unirio, e aí no final do meu curso eu tinha que fazer uma prática de montagem. E aí o professor Rubens Lima Júnior é professor lá de teatro musicado. E todo ano ele fazia uma montagem e tal. E eu tinha que cumprir essa disciplina, né? Aí eu fui fazer o figurino do Rock Horror Show que ele montou. E aí esse espetáculo, ele já tinha esse projeto na Unirio, mas o Rock Horror Show estourou na Unirio. Assim, foi uma sucessão, era com música ao vivo, e todo mundo cantando muito, e bombou, assim, bombou. Aí teve sessão da meia-noite. Porque eu não sei se você sabe, o Rock Horror Show tem uma tradição lá da época dos anos 70, das pessoas irem à meia-noite para o cinema assistir o filme, hein? O Rock Horror Show. Subir no palco e fazer os números musicais igual ao filme. Não sabia. Mas decoravam as coreografias e tinha uma sessão à meia-noite. Não aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos isso. Sim. Então a plateia, os fãs subiam na frente da tela e faziam a cena igualzinha no filme. E aí, aqui na Unirio, teve que fazer a sessão da meia-noite, porque lotava, as pessoas voltavam para casa. Era muita gente, a fila gigantesca. Então teve essa história. Só que a plateia, eles iam todos vestidos de Rock Horror Show, a plateia, a galera, a garotada, ia todo mundo vestido de personagem e cantava junto as músicas. Não era um filme, era uma peça musical, né? Então, mas eles ficavam na plateia vestidos, eles se produziam e cantavam as músicas legal, juntos. né? E aí eu fiz mais 3 espetáculos com o Rubinho. Aí eu colei com essa galera do Rubinho e participei desse projeto. Aí teve o The Book of Mormon. Que era maravilhoso. Arrebentou, a gente fez quase que uma franquia da montagem americana, né? E estourou, assim, a gente foi parar na Cidade das Artes. Foi no Carlos Gomes também? No Carlos Gomes não, o João Caetano, né? O João Caetano foi o final, foi a última temporada. Foi o final, terminou lá. Aí não dava mais para continuar, era muita substituição. Tava todo mundo esgotado já, né? Quando começa a substituir ator, entendeu? Vai ficando difícil manter uma produção assim, né? E também o tempo que já estava em cartaz e mudando de teatro. Então o João Caetano finalizou a carreira dessa peça. Mas foi muito divertido, foi muito legal fazer. Foi um momento também muito bacana, assim. E o último lá foi o Jovem Frankenstein, desses musicais americanos, que o Rubinho que ele quis fazer uma trilogia da comédia musical, né? Aí o Jovem Frankenstein meio que fechou essa trilogia. Rock Horror Show, The Book of Mormon e o Jovem Frankenstein, que eu também fiz figurino. Também foi tipo franquia Agora o desafio foi adaptar aquele figurino da Broadway para os recursos que a gente tinha aqui. Tinha um patrocínio, né, da Sesgran Rio e tal, para fazer. E foram 125 figurinos. Quando você diz franquia,
quando você diz franquia, porque tem que fazer igual, é isso? Tem que... na verdade, a gente não pagava nada, porque era um trabalho estudantil, era acadêmico. Então não pagava direitos autorais nem nada. Mas a gente se baseava na montagem americana, via os vídeos, via as fotos, entendeu? Era tudo inspirado. Coreografia, tudo. Sem ganhar nada, não dava para criar um figurino novo, entendeu? Inédito, para uma montagem dessa. Então, para agilizar o trabalho, eu meio me inspirava naquele figurino e adaptava para cá. Mas foi uma trabalheira gigantesca. Mas o que você ia falar dessa adaptação? Quais eram as dificuldades dessa adaptação? Assim? Qual era o truque? Porque lá, por exemplo, tinha um coro, o coro eram os aldeões, né? Então tinham trajes típicos da Transilvânia, por exemplo. E na Broadway era tudo fiel. A Transilvânia, aqueles trajes super bordados, super elaborados, muito coloridos, muito rico tudo, né? Então aí, cara, não tem receita de bolo. Eu adaptei usando os nossos recursos. E olha, não ficou nada a dever aqui, modéstia à parte, o resultado. Agora, escolhendo muito tecido, né, para substituir aqueles bordados, escolhendo tecidos estampados, combinando. Foi muito trabalhoso, entendeu? Fazendo muito patchwork. É meio a mágica da escola de samba de novo, né? Voltando, né? Pode ser, exatamente, lembrou bem. Aí lá entrou o Fernando Pinto na história, juntando materiais e chegando bem próximo daquilo, mas com os nossos materiais disponíveis. Cara, eu fiquei fechado, eu fui para Casa Pinto comprar tecido, era muita roupa. Eu fiquei até de noite, os funcionários, a loja fechada e a gente lá dentro. Eu com meu assistente, a gente lá dentro definindo os desenhos de figurino em cima da bancada, escolhendo tecido, combinando tecido, uma trabalheira louca, assim. Mas o resultado, no final, é uma alegria, né? Ficou muito legal, assim. Ficou muito bacana. Porque é muito difícil, né? Tem textura do tecido, né? O tecido que é barato, mas que tem aquele caimento. Isso aí é a experiência, né? A gente ganha experiência e vai conhecendo, vai fazendo, vai ficando esperto, vai ficando safo. Então, o tecido que é barato, mas que engana, que tem o caimento, tem a cor que você precisa, tem aquele caimento bonito. Os figurinos femininos das mulheres, tinha muita saia rodada. Então, que tecido que eu vou usar? Não posso comprar um tecido caríssimo. Então, esse tecido aqui funciona, dá o mesmo efeito, e é baratinho. E é por aí, entendeu? Os adereços, tudo adaptações e tal. E aí é a mão, é o traquejo, é a experiência, né? O senso estético, né? Para chegar naquele... Você bota a mão na massa, João? Você costura, você faz junto, como é que é? Olha, tinha 2 costureiras e elas é que modelavam, mas assim, eu tenho que dizer para ela que eu faço os desenhos todos dos figurinos, os modelos. Elas olhando o modelo, elas tiram as dúvidas dela, que modelagem é aquela, se a saia é godê, se a saia é... Enfim. E eu vou, olha, é isso que eu quero, vou dizendo. Tem uma primeira prova de roupa, né? Aí eu fico junto, fico corrigindo, peço isso, peço aquilo, elas vão fazendo e tal, entendeu? Eu tinha equipe de aderecistas para fazer os adereços de figurino, tinha chapéus, tinha vários acessórios que eles usavam, e aí também... E tem coisas que eu mesmo falo, tinham coisas, por exemplo, de adereço, tinham coisas que eu tinha que fazer. Era da minha mão. Não dava para passar, entendeu? Estava na minha cabeça aquilo, eu que sabia, a ideia era minha, eu que sabia como realizar aquilo. Aí eu juntei lá com os aderecistas, e aí uma parte eu fiz, junto com eles. Eles fizeram outras coisas e eu fiz. Então acontece isso, tem coisas que o cenógrafo, ele que tem que fazer, não tem jeito. Teve um momento interessante no tablado, que eu trabalhei com a Ana Letícia, famosa artista plástica e tal. Acho que era o Gato de Botas.
E aí e tinha toda uma coisa, o cenário dela tinha toda uma... Era muito especial, tinha um azul, um telão azul no fundo, esse azul, ainda mais ela sendo artista plástica, além de cenógrafa, o azul era um azul especial, tinha que mandar fazer esse azul, não era qualquer azul, tinha toda uma história. E aí tinha tinha um adereço que era um peixe grandão assim, né? E o adereço era meu. Então eu fiz o adereço peixe lá, de espuma, não sei o quê, e eu que fui pintar o peixe. E a Ana Letícia, toda melindrosa, porque não era aquela pintura que ela queria. E ela ficou com vergonha, assim, de se meter no meu trabalho, assim, de vir, entendeu? Olha só que coisa, que pessoa educada, né? Assim, fantástica. Aí eu saquei que ela estava assim, entendeu? Aí, cara, na hora, eu com a minha história de grupo, de trabalho de colaboração, Ana, cara, pode pintar, fica à vontade. O peixe é teu, entendeu? Você está com a cor na cabeça, como é que esse peixe tem que ficar no final, não tem problema nenhum, é teu, pode pegar e pintar. Aí ela relaxou e pegou o peixe para ela, entendeu? Então tem essas coisas também, que nem esse adereço. Qual era a diferença do peixe dela para o teu, assim? O que ela queria? Eu nem lembro, cara. Acho que era uma coisa da cor, da textura do peixe que estava na cabeça dela, o efeito, a pintura arte que ela queria dar, não era a que eu estava fazendo, não adiantava ela me explicar. E ela pinta, sim, ela é pintora, então, cara, é teu, a pintura é sua, claro, entendeu? Então tem claro, isso, né? Tem isso. Essa coisa depende com quem você está trabalhando, né? E também das relações. Nesse caso era uma relação super saudável, então tinha esse diálogo. Isso é uma delícia, né? Isso é maravilhoso. Nos musicais Mas você aprendeu a costurar, João? Você sabe costurar? Você... Olha, não, eu tenho maior dificuldade com a máquina de costura. Não tenho habilidade, te confesso. No Senai Ticket a gente aprende a costurar. Mas eu não criei intimidade com a máquina de costura, entendeu? Não sento na máquina, não. Mas sabe fazer o molde, né? Sabe fazer o molde do papel, né? Eu conheço a modelagem, conheço, assim, sei o que eu quero, qual é a forma daquela roupa, o que precisa fazer, se precisa estruturar, se não precisa, entendeu? Entendo disso, essa parte técnica, né, da modelagem, do resultado, o que a roupa precisa para funcionar, né? Isso eu sei. Aí a costureira, eu vou fazendo junto com a costureira, ela senta na máquina para mim. E aí vai me mostrando, a gente vai conversando e vai fazendo junto. Entendeu? É muito legal ver como é que é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar quando vê de fora, assim, né? Muito mais, muito mais. E tem um ditado que diz, né? É 70% ralação e 30% glamour. Porque, cara, tá bom, hein? Muita noite virada, muita canseira, muita bateção de perna, entendeu? E dá problema, tem coisa que sai errado, que você encomenda, quando vai pegar para entregar, o ensaio geral já é daqui a 2 dias, o negócio vem todo errado, não é nada daquilo, a pessoa entendeu errado. Que às vezes tem uns terceirizados, assim, que nem estão ali junto com a gente, né? Aí quando você vai ver, é maior merda, não é aquilo, caramba, e agora? Você pagou aquilo, aí tem que consertar. Tem muito problema também, entendeu? Nem tudo é alegria, não. Mas aí tem estreia. Desculpa, eu só ia fazer um comentário, contar uma história. Tem uma história que se conta da Rio 92, que os gringos vieram aqui quer dizer, não estou no Brasil. Os gringos foram ao Brasil para ver como é que estava a preparação para Rio 92. Faltava assim 15 dias para começar o negócio, não tinha nada pronto ainda. Daí a produtora falou assim: calma, isso aqui é Brasil, você já viu escola de samba, como é que tá 15 dias antes de entrar na avenida? Vai dar tudo certo, fica tranquilo. E foi lindo. Foi lindo a Rio 92. Foi maravilhoso. Deu tudo certo. Foi incrível, assim, foi uma experiência fantástica. Mas isso desse corridão no final, né? Desse gás final e chega, né? Porque o deadline é vida, né? Eu sempre digo isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vejo depois quem entrou, tem várias pessoas falando, mas eu não estou conseguindo
não dá para acompanhar, né? As pessoas estão falando, não sei se alguém... Eu estou dando uma olhada aqui, ninguém fez pergunta, só estão falando que você é maravilhoso, que são teus fãs, que umas coisas assim. Eu consigo ver depois quem é? Quem são as pessoas? Então, quem quiser se manifestar depois que a live for postada, será lindo. Se vocês quiserem depois fazer comentários para o João ver, e daí também ajuda a contagem dos views e tal. A gente perde esse histórico. Perde, né? Não tem. Você está com o Instagram, ou se realmente não dá para fazer. Mas isso, quem tava, a gente perde. Tá. Comentários ali. Eu confiava disso. Mas o que mais? Vamos lá. Não, eu te cortei para contar a história da Rio 92, eu te cortei Não lembro que você ia começar. Eu me esqueci agora o que eu ia falar. Mais alguma coisa. Bom, fechando a história da Unirio, foi isso. Foram esses 3 espetáculos que foram muito legais de fazer. Eu tinha muita autonomia também, isso é muito bom. O diretor, professor, né, o Rubinho, confiava muito no meu trabalho. Também era muito cuidadoso quando vinha pedir para mudar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Eu super entendia, achei que aquilo realmente ia ajudar a encenação. Então, tinha um diálogo legal. Isso é o mais bacana também, assim, quando você gosta do que você está fazendo, aquilo tem a sua cara e tem esse diálogo, né? Quando o ambiente é saudável e as pessoas se respeitam e tem essa troca tranquila. E nesse caso ainda tem a questão de ser roupa que a pessoa vai ter que dançar com a roupa, né? Tem esse detalhe a mais aí, né? Essa dificuldade a mais na concepção, né, do figurino. Não, tem que ficar consertando por um tempo, assim, depois que estreia, vai acontecendo um monte de coisa com essas roupas, né? Então tem uma manutenção, você tem que consertar coisas, trocar velcro por botão, porque o velcro abre no meio, não aguenta o rojão. Aí você vai vendo na prática, assim, que o espetáculo sendo encenado, né? Então tem um acompanhamento, assim, é chato até, né? Tem que ficar voltando naquilo. Então, esse figurino reage muito, assim, no uso, né? Ao que está acontecendo lá. E muito trabalhoso, assim. Agora, como é uma escola, todo mundo era aluno, o elenco era aluno, a orientação é que cada um cuidasse do seu figurino, assim. Né? Sim. Passar o figurino, pentear a peruca, cuidar da maquiagem, cada um fazia o seu. Mas tem um nível de manutenção assim que envolve a parte mais de costura, né? Aí eles não sabem fazer. Aí o figurinista, assistente, aí você tem que entrar e ir fazendo esses consertos. Mas depois também para. Depois que resolveu, isso é mais no começo mesmo. Depois fica tudo certo. Entendi. É mais uma correção de projeto mesmo de figurino, num certo sentido, né? E no começo da temporada, assim, né? Que você vai vendo como é que o que vai acontecer com aquelas roupas, né? Mas depois fica tudo certo. Aí a gente fica órfão. Eu tenho essa sensação assim. Porque o elenco, o diretor, convivem durante os ensaios. Aí a gente até convive também com todo mundo. Você vê ensaio, acompanha, tá ali todo dia, quase. Não sei porque tá aquela curtição. Mas depois que estreia, você não tem mais o que fazer. Aí você vai embora. O elenco continua se divertindo, a festa continua, e o cenógrafo figurinista vai perdendo sentido. Você não aguenta mais ver aquilo todo dia. Você vê a primeira semana e tal, mas chega uma hora que, cara, dá preguiça, não quer mais ir, já viu, não tem mais o que fazer. Aí você vai ficando meio órfão, assim, e vai dando uma dorzinha, assim, uma saudadezinha. Porque você sabe que o negócio está lá, né? Só que para você, tua parte está feita. Então esse momento é chato, assim, esse momento, mas não tem jeito, assim. Esse momento acontece, ele existe. Não sei se outras pessoas sentem isso, eu sinto, entendeu? As festas param, né? O convívio passa, mas você sabe que a peça está lá acontecendo. Só que o teu espaço meio que fechou ali, entendeu?
Interessante. Essa hora meio melancólica, assim, né? Essa melancolia artística, assim. Interessante. Tem isso. Tem isso. E essa filme não, né? Um filme acaba com todo mundo junto, né, Gustavo? Claro, Não, eu pego o filme do... Eu, por exemplo, que normalmente não, né? Até hoje eu fui o roteirista, criador das histórias. E produtor também, num certo sentido, né? Eu levo o filme até a finalização mesmo, né? Acompanho toda a finalização, entrego o filme na tela e tal. Então, para mim, é diferente, assim, o processo. Agora, é impressionante ver o filme pronto, né? Como é que o filme ganha uma dinâmica, como é que muda. Talvez na sua cabeça, que tem o roteiro, tá tudo pensado ali, mesmo que você vá fazendo também, mudando coisas, mas você acha que tem a visão mais clara assim, do todo, né? A gente mesmo sabendo a sequência, lendo o roteiro, tendo ideia do que está acontecendo ali, por que a gente está filmando aquilo, mas depois que vê pronto o filme editado, a cor, né, o tratamento de cor, é muito, muito surpreendente, assim, é muito interessante ver pronto. Eu tenho, mas não tenho, sabe, João? Porque eu sei que um filme é um monstro. Então, não adianta eu ficar como diretor cultivando muito uma visualização minha do filme, porque eu sei que ela não vai acontecer ou não é nem questão de me frustrar ou não, mas eu sei que o filme, você faz o filme, entendeu? Então você tem que chegar. Eu pelo menos trabalho assim. Estou fazendo um filme. Você chega. Porque tem interação com todo mundo, interação com o fotógrafo, com o diretor de arte, com o figurinista, com os atores, com a realidade, que não te deixa fazer o que você queria fazer, a realidade do orçamento, a realidade da chuva, a realidade de um monte de coisa, né? Então eu aprendi a fazer cinema e vou lidando com as coisas, vou fazendo o filme e depois eu chego no resultado, entendeu? Do filme. Entendi. Então, na verdade, ele para mim também... Não existe muito um diálogo do filme que eu estava sonhando com o filme que eu fiz, não. Eu meio que faço o filme, assim, entendeu? Sei. Comigo acontece assim, às vezes eu tenho várias escolhas, por exemplo, de material, um tipo de tecido, né? Aí fica aquela dúvida cruel, né? Do que escolher ali. Aí tem uma hora que você tem que cair a tua ficha que qualquer um vai ficar bom. Então, para com essa dúvida. Entendeu? Qualquer desses 4 vai funcionar. Os outros é para um outro projeto. Não é que você vai perder eles. Depois, um outro lugar. Né? Então, tem as escolhas também. Né? Não dá para fazer tudo ali. Né? Tudo no mesmo lugar. Não dá. Não é tudo para ali. Uma parte vai ficar para outra peça, para outro espetáculo. Tem uma piada interna de equipe de cinema, que quando alguém dá um pitaco assim, o outro fala assim, guarda pro teu filme. Né? Nesse aqui não vai rolar. Todo mundo dá muito palpite, é impressionante, eu acho. Não sei. Todo mundo tem cenografia, de figurino, é impressionante, assim, reunião. Não, faz assim, dá para usar não sei o que, as ideias mais estapafúrdias, que não sabe o processo, como é que aquilo é feito, onde vai comprar, quanto custa, que trabalho que aquilo vai dar no set, de onde aquilo tem que vir. Não, os pitacos são os mais absurdos possíveis. Todo mundo acha que entende, é impressionante, cara. Depois a gente não fala, não se mete na direção, não se mete na fotografia, né? Só recebe as ideias. Agora, na arte, cara, é impressionante, assim. Eu já fui em reuniões de trabalhos que nem aconteceram, mas que ninguém tá pitaco, assim, de como produzir aquilo. É impressionante. Aí dá vontade de falar isso. Olha, guarda pro teu filho. Vou usar isso agora. Porque a pessoa acha que é uma questão de bom gosto, de bom senso. Vai ali na esquina e compra. Não é, cara. Não é assim, né? E a gente conhece também o processo de produção. O caminho que aquele figurino vai trilhar até ficar pronto. Não é assim, né? Então a gente tem que saber também como é que produz para saber se aquela produção é possível naquela situação ali. Às vezes a pessoa dá ideia que vai custar uma fortuna, ela não tem a menor noção daquilo, entendeu? E dá aquela ideia.
Só que tem também, a gente tem que conhecer também, tem que saber produzir, né? Tem uma verba. Isso é importantíssimo. Claro. Né? Então, que material que eu posso, que está ao meu alcance. Não posso ir por esse caminho, eu tenho que ir por esse aqui. Tem tanto de verba. Enfim. Né? Ainda tem isso também. É isso. Eu escrevo um roteiro. Nos meus primeiros filmes, eu escrevia já um roteiro para grana. Eu já sabia qual era a grana, daí eu escrevi o roteiro para grana. Mas daí no Mulheres no Poder, eu falei, não, peraí. Eu vou escrever um roteiro do jeito que eu quiser e depois eu vou tentar arrumar a grana. Mas daí é isso, daí vem a grana. Né? Você fala, então agora tem que enfiar o filme aqui dentro. O filme é outro filme já, pô. Aí, isso fica com a gente, ninguém sabe os milagres que a gente tem. Nosso, inclusive, né? E ficou pronto, ficou legal, e é aquilo ali. Né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de fazer também, principalmente no cinema brasileiro, no momento em que eu comecei, se falava muito de quanto o filme custou, qual foi o orçamento, não sei o quê. Eu nunca entrei nesse detalhe que isso não é problema do filme. O filme está lá, está pronto, a pessoa tem que assistir, gostar ou não gostar. Quanto custou, foi difícil, se foi fácil, se eu não fiz o que eu queria. Não é problema de quem está assistindo mais. Né? Não. Isso é uma coisa interna, né? Dos envolvidos. A arte, eu tenho que ter a maestria de lidar com os problemas e fazer uma obra de arte satisfatória, boa, sei lá o quê. Né? É isso. É a mesma coisa, né? A gente se vira e mostra, né? É isso. Sempre procurando fazer o melhor, né? Eu já trabalhei só com acervo, não pude fazer nada fora, com costureira, não tinha dinheiro para isso. E aí, com esse acervo, eu procuro escolher as peças melhores, que mais se encaixam, melhores que eu digo assim, que servem, né? Que serviam para aquele figurino, não em termos de qualidade, não, mas mais a intenção, né? Mas em termos de conceito, né? De criação de figurinos, de personagem. Fazer o melhor possível com aquele acervo ali. Entendeu? Escolher as peças que mais se encaixavam. E é isso, né? A gente vai se adaptando às várias situações. E você, na tua vida pessoal, você acaba pirando muito com as roupas que você veste ou você... Não. O profissional se desconecta do João, né, na hora de se vestir? Não, eu me desconecto. Não me ligo nisso, não. Não, eu sou bem básico, assim, não tenho essa interação não, na minha vida com a moda, com o figurino. Eu visto o que eu me sinto bem, assim, vestir. Eu me sinto confortável. E interessante, né? Do outro lado eu vou usar nas produções, né? No teatro, no cinema, aí é que eu vou ligar esse canal. Entendeu? E nunca usou um figurino de alguma produção para ir numa festa, tal, uma coisa assim, não? Não, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, é ótimo. Não. Muito legal. Eu não tenho essa relação de levar o figurino para a minha vida, não. Eu não sei, eu tenho essa coisa multifacetada, né? Eu não trabalho só com figurino. Talvez se eu fosse só figurinista, essa coisa do figurino me influencie mais na minha vida, no meu dia a dia. Mas como eu tenho a minha cabeça, ela vai para todo lado, né, o adereço, eu gosto de escrever, inclusive, eu gosto de fotografar, né, essa coisa tanto que essa coisa lá do Super 8, eu escrevi um roteirinho, e para cá também eu tenho coisas escritas, adaptações, projetos para teatro. A gente tentou fazer um projeto junto com o São João do Rio, né? Uma adaptação para o João do Rio. Tem essa ideia aí. Eu já fiz algumas coisas, já fiz leituras com atores, inclusive participei lendo. Então eu sou meio multifacetado também, né? Então aí a minha cabeça vai meio para todo lado, assim. Para cenografia, para direção de arte, entendeu?
Então eu tenho essa característica, assim, né? Desse olhar meio multifacetado e tal. Interesse por várias áreas dentro dessa área. Objeto de cena. Mas herda alguns objetos, por exemplo, né? Porque a gente, na minha empresa, a gente produziu 3 ou 4 peças, daí algumas coisas foram parar lá em casa, foram parar como móvel, como objeto da casa, tal. Daí vai herdando também, né? Não, o que eu tenho são as maquetes que eu fiz, assim, que eu guardo com o maior carinho. Guarda todas? Algumas, não, assim, porque tem que restaurar, entendeu? E às vezes aí não tem espaço também para guardar, porque elas ocupam espaço, né? Maquete de cenografia e tal. E tem umas que tem que restaurar, que elas se danificam, quebram no meio da vida, nas mudanças. E isso eu tenho guardado, por exemplo, entendeu? E guardo tudo, documento tudo, tenho tudo registrado, fotos, programas, matéria de jornal. Talvez eu tenha matéria de jornal dos seus filmes que você talvez nem tenha. Eu tenho amigos que trabalharam comigo que me procuram, porque sabem que eu... João, você não tem aquela notícia assim, assim, assim. Faz uma cópia para mim, escaneia. Entendeu? A gente até me procura, porque sabe que eu sou arquivista também, eu tenho tudo guardado. A vida olha assim, meu Deus do céu, tem que fazer uma seleção aqui. Mas, por enquanto, tá tudo guardadinho, entendeu? Então, sensacional. O Museu João de Freitas Henrique já está encaminhado já. Eu quero ver quem vai ficar com isso aqui. Quem vai ficar... Eu quero ver quem vai ficar com tudo isso depois. Mas é isso, bicho. Os objetos vivem mais do que a gente, né? Os objetos sobrevivem, né? Os objetos sobrevivem, né? Isso aí. É isso. João, estamos com 1h35 já de conversa. Nossa, pois é. Então, longa-metragem. Delicioso, foi muito bom. Foi bom, né? Essas conversas são espontâneas, isso é muito legal. Eu acho que eu falei bastante, deu para fazer um trajeto, né? Assim, nossa, foi lindo. Um pouco e tal. Dos artistas importantes que eu conhecia, com quem eu aprendia. E é uma área assim, interessante, que para a gente que está de fora, mesmo eu como diretor, a gente vê já a coisa pronta, né? A gente vê a coisa já, né? Eu já recebo aqui, você me mostrando já as opções e eu já decidindo. É muito legal saber esse interior aí do que você faz. Tem muita história, acontece muita coisa mesmo. Assim. Cada trabalho, os filmes que a gente fez, nossa, se tiver um diário de bordo dos bastidores, as provas de roupa, um monte de atriz, e a atriz que chega só no dia de filmar, aí entra numa de que a roupa não era aquela que ela provou. Isso eu sei. Eu sei. Putz, cara. Mas não era essa a roupa. A Violeta era minha assistente de direção, né? A primeira assistente de direção. Eu falava para ela, não deixa chegar em mim certas coisas, porque eu tenho que me preservar de certas incomodações, pô. Vocês resolvem aí, porque não dá para... Já sou careca já, vou ficar o quê, pô? Não chegava nada, né? Nem me aproximava de você, né? Não. Tinha uma barreira aí. Não estourou, não. Não estourou, não. Eu lembro da Violeta, muito figura ela. Porque, assim, se deixar, pergunta pro diretor até a hora do almoço, entendeu? Porque às vezes faz sentido, porque se eu vou querer interromper ou não, faz sentido às vezes me perguntar a hora do almoço, mas às vezes você fala assim, pô, sei lá, se vira aí, eu tô já cheio de coisa na cabeça. Elas perturbam um pouco a vida da gente. Elas perturbam. A gente sai umas faíscas às vezes, assim. Tive que soltar uma faísca lá uma vez. Porque a pressão é muito grande, né? Você já está lidando com o ator. O ator já tem suas manias. Você tem que passar por cima da mania do ator. Você já está ali
sendo psicólogo, né? Lidando com aquilo. Ainda tem uma pressão da produção. Ai, caramba, é muita coisa, né? E de ter que trabalhar muito mais rápido do que você gostaria, assim, né? Porque fazer aquele filme, por exemplo, em 4 semanas era quase uma insanidade, assim, né? Muito doido. A gente chegou em Brasília no primeiro dia de filmagem do filme, a equipe não se conhecia, filmando numa cidade diferente, já fez as 2 cenas mais difíceis do filme no mesmo dia. No primeiro dia, todo mundo longe de casa, né? Foi tão estranho aquilo. Foi muito estranho estar lá. Para mim foi muito difícil. Muita pressão, entendeu? Muito. Eu fiquei bem angustiado ali. Aquelas filmagens de Brasília. Eu fiquei doidinho ali. Perdidinho. Foi, cara. Deu um parafuso ali. E a camareira me consolando, né? No hotel. A Tereza, assim, me acalmando ali. Me dando conselhos. Ninguém viu isso. Agora passou. Eu não sei explicar por quê. Não sei o que foi, mas tem horas que a gente dá uma pirada, cara. A gente não deixa transparecer. Você não para de trabalhar, mas internamente você tá ali assim, entendeu? Muito pirante, assim. Eu não sei explicar o que aconteceu. Não sei se é porque eu estava longe de casa, cidade que eu nunca tinha ido. É isso que você falou, né? Você também, né? Passou ali um redemoinho de emoções, né? Acho que todos nós, cada um no seu quadrado, passou no seu sofrimento. É bonito isso. Depois tranquilizou. Acho que a volta para o Rio depois normalizou, assim. Claro. Que foi mais estranho. Porque era gincana, né? Não era mais exatamente só fazer um filme. Era um outro processo. Já estava ali no Missão Impossível já, né? Tive uma noite lá, acho que a gente tinha terminado, que a gente foi ali para o Palácio do Planalto, eu acho. Aquele céu de Brasília. Estava entardecido, aquele azulão assim, lindo, né? Aquele céu é impressionante. Maravilhoso. E a gente ia jantar. Né? É o Memorial do JK, que fica atrás do Congresso, detém o Palácio do Planalto, assim, de um lado. Ele estava num terração. Do outro. Era lindo demais. E foi uma hora que estava todo mundo tranquilo. Eu não sei se tinha terminado a filmagem, se a gente ia embora, não sei o que era. Eu sei que foi uma hora que todo mundo estava calmo, estava tranquilo, estava a equipe toda ali, boa parte da equipe. A gente andando por ali, assim, foi um início de noite, assim, que acho que todo mundo relaxou ali, sabe? E era comida, né, também, né? A Andréa Glória, que era a produtora em Brasília, levou o catering para ali, né? Levou a nossa refeição para aquele lugar. Acho que foi, Acho que foi antes de na hora de comer é sempre um bom momento, né? Mas acho que a gente já tinha filmado muito ali, assim. Já acho que tinha, E aí a gente já tinha dominado a situação também. Aí estava respirando. Foi um respiro ali, assim, nessa hora. Ali a coisa começou a tranquilizar. Eu estou lembrando agora, acho que foi isso que aconteceu. Esse momento bom. A gente tinha feito as 2 coisas mais difíceis de se fazer, sem se conhecer, e num lugar onde que a gente não conhecia, e a gente fez. Acabou que a gente fez. Então, daí dá uma... teve uns abraços, assim, uns pedidos de perdão, assim. Isso, Teve esse momento, entendeu? Esse momento... perdão, desculpa aquilo. No mínimo, uma rosnada de vez em quando a gente dá, né? Não tem jeito, né? Não grita, não chega, mas às vezes dá uma rosnada, né? Direto, umas caras feias, mau humor. É isso, Gustavo. Muito bom, João. Foi maravilhoso, né? Adorei também. Muito bom. Legal. Nossa, que história dessa, hein? Poxa. Muito. Adorei saber. Trajetória linda. Foi ótimo. Muito bom. E um reencontro nosso, né? Quanto tempo você já está aí? Morando 3 anos. Vou fazer 3 anos e meio. Vou fazer 3 anos no meio do ano.
Parece que é mais. Parece mais. Porque esse ano passado foi gigante, né? Esse ano passado parecia os anos da minha infância. Assim, quando eu era criança, o ano demorava, né? De repente o ano foi ficando rápido, né? Esse ano passado foi longuíssimo. Pode ser. Mas é isso. É isso aí, abração, meu irmão. Valeu, querido. Vamos falar mais vezes, tá? Obrigado pelo convite, adorei. Vamos sim. Vamos sim. Isso aí, legal. Legal. Valeu. Tchau. Abração em todo mundo. Abração. Tchau.